Olá, tudo bem? Estou aqui para mais uma videoaula para sanar algumas dúvidas em relação ao conteúdo, algumas questões que eu postei no Google Sala de Aula. Sou a professora Valquíria, professora de Biologia do Matutino, terceiro A, B, C e D e primeiro ano A. Porém, o conteúdo é o mesmo, porque nós trabalhamos sobre vírus antes do corona chegar até o Brasil. Então, vamos lá, relembrar alguns conceitos. Primeira coisa, o que o vírus não é, ok? Então, o vírus não pertence a nenhum dos 5 reinos, como eu falei para vocês, ele não é uma planta, ele não é um animal, não é uma bactéria, não é um fungo, enfim, ele não está presente em nenhum dos 5 reinos. Logo, ele não pode ser considerado um ser vivo, tá? Mas aí vem a pergunta, como ele não é um ser vivo, se ele é capaz de reproduzir, causar doença, levar à morte? Então, eu vou explicar a primeira coisa, primeiro conceito, que nós chamamos de metabolismo. Metabolismo, sim, isso aqui, tá? Então, o que é o metabolismo? Metabolismo é o que o vírus não tem. Então, eu vou fazer uma analogia, uma comparação. Digamos que nós temos um leite, não é meu patrocinador também, maisena, achocolatado, açúcar, enfim. O fato de eu apenas misturar esses elementos, esses ingredientes, é possível fazer um creme para sobremesa ou um chocolate quente, cremoso, que é uma boa sugestão? Não, não é possível. Por quê? O que falta aqui para que ele se transforme em uma nova substância? Um creme, um chocolate quente, enfim. Exatamente. Calor, reação química. Ou seja, o vírus não faz metabolismo. Já nós sabemos o que é o metabolismo, nós fazemos o metabolismo. Metabolismo são todas as reações que o nosso corpo tem. Temperatura do nosso corpo, pode estar calor, pode estar frio, sempre é a mesma, somos homeotérmicos, sempre a mesma temperatura. No calor nós suamos para controlar essa temperatura, no frio nós arrepiamos, ok? A questão da alimentação, nós consumimos o alimento, retiramos dele açúcar, vitaminas, nutrientes, sais, minerais, consumimos uma parte, armazenamos outra em forma de gordura, inclusive gordura não é feio, é reserva de energia, tá? E essa capacidade que nós temos de armazenar essa gordura, esses nutrientes em forma de gordura, que é o glicogênio, é graças ao metabolismo, assim como queimar essa gordura para as nossas reações químicas, ok? Então, o metabolismo são os conjuntos de reações químicas. Uma vez que o vírus não faz metabolismo, então ele não está presente em nenhum dos 5 reinos, ok? Então, aqui, metabolismo. Vamos lá aqui, tá? O primeiro conceito. Dá uma pausa aí. Bom, agora vamos lá entender o que significa essa palavra vírus. Vírus significa veneno. Ah, olha que ele tá de máscara, que fofo, né? E o veneno, o vírus, todo vírus ele é causador de uma doença, tá? Então, essa palavra vírus tem o significado de veneno e todo vírus ele é causador de doença. Só o Covid? Não. Todo vírus ele causa um tipo de doença. Vou fazer outra comparação, outra analogia. Ele funciona como se fosse chave e fechadura. Então, aqui eu tenho algumas chaves, né? Então, não é qualquer chave que abre qualquer fechadura. Assim como o vírus. O vírus, ele tem, digamos que aqui seja um grande vírus, né? Ele tem essa cápsula proteica, tá? E a proteína daqui vai se identificar com a célula a qual ele vai acoplar para parasitar, escravizar. Então, por exemplo, o vírus causador da dengue, ele vai parasitar, ele vai acoplar na célula do nosso sangue chamada plaqueta. Por isso, a dengue, em caso mais grave, é chamada de dengue hemorrágica, ok? Então, entendeu esse outro conceito, né? Vírus significa veneno e todo vírus, ele causa doença, tá? Todo vírus leva à morte? Não, nem todo vírus leva à morte, nem o Covid, nem o da dengue, nem o da gripe, nem o catapora, nenhum, tá? Nem todo vírus leva à morte. Alguns sim, outros não. Como que a pessoa sobrevive ao vírus? Simplesmente quando ela consegue, no corpo dela, ativar esses soldados que chamam de anticorpos. Então, vou colocar aqui esse outro. Pode pausar aqui, então, as pessoas que não morrem vítimas do vírus, né, pela doença causada por vírus,
significa o quê? Então, vou explicar aqui outra coisa, outro conceito, que são os anticorpos. Então, vou fazer outra comparação, tá? Digamos que o nosso corpo ele é um castelo e que dentro do nosso corpo existam os soldados, ok? A função dos soldados é proteger o nosso corpo. Quem são esses soldados? São os anticorpos. Bom, como que esses anticorpos vai saber quem é o inimigo? De duas formas. Com o contato, quando ele tem a doença e ele se recupera, tá? Então, quando o vírus entra no organismo, o corpo identifica, demora para identificar, então manifesta-se os sintomas. Por exemplo, catapora. Não tomou a vacina, teve catapora, desenvolveu as feridas pelo corpo, que é um dos sintomas, como febre, enfim. Mas o organismo produziu anticorpos, então ele pode entrar em contato novamente com o vírus, que a doença não vai se manifestar. Os soldados vão identificar e falar, aquele é o inimigo, e vai matar, fagocitar, comer o vírus. Então essa é a função dos anticorpos, ok? Como identificar esses anticorpos? Além de pegar a doença, com as vacinas, tá? Então o que são as vacinas? Esse vírus ele é modificado, ele é enfraquecido em laboratório e ele é colocado dentro do nosso organismo. Não existe nenhum remédio que mata o vírus. Antibiótico mata a bactéria. Mas a minha avó teve dengue e veio com a sacola de remédio. Essa sacola de remédio é para os sintomas, tá? Então, se ela teve febre, um antitérmico, se ela teve alergia, um antialérgico, se ela teve desidratação, vai tomar um soro, tá? Mas um remédio, um medicamento que mata o vírus não existe. Quem vai matar os vírus? Ok? Os anticorpos, certo? Então, o que é um vírus mesmo? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Parasita porque ele vai matar a célula, ele vai parasitar, literalmente. Intracelular porque vai acoplar dentro da célula, dentro da célula. Obrigatório porque fora da célula ele não é um ser vivo, ele é como se fosse um mineral. E agora eu queria falar de células para vocês, mas eu não tenho um microscópio, mas eu tenho um ovo, e o ovo ele é uma célula macroscópica, uma célula reprodutiva. Nossa, eu como célula! Sim, tudo é feito de célula, toda matéria orgânica. O arroz é célula, a alface é célula, porém isso aqui é uma célula macroscópica, grande. A gema o amarelo corresponde ao núcleo, o amarelo. A clara, citoplasma. A película externa do ovo, pausa por favor. Peraí. Pina no papel. Esta membrana aqui, na casca do ovo, foca aqui por gentileza, cameraman, corresponde à membrana plasmática, ok? A membrana nuclear, que é a carioteca que envolve a gema. Bom, então aqui temos uma célula. Esta célula, tá? Vai representar as células do nosso corpo. Boa castanha. Bom, como que funciona a reprodução, então, desse parasita intracelular obrigatório? Então, aqui nós temos uma célula do nosso organismo, tá? Assim como todas as células têm um núcleo, todas não, hemácias não têm núcleo, tá? O núcleo. Núcleo é responsável por todas as funções do organismo, ele é a parte central, tá? As reações químicas ocorrem ali. O que o vírus faz? Ele identifica essa célula e ele vai se acoplar nela. Ok? Aqui, ó, o vírus acoplou. Acoplando, ele tem um material genético e ele vai liberar esse material genético dentro dessa célula. Consequentemente, esse núcleo vai ser escravizado e vai reproduzir o vírus para ele. Quando esse vírus liberar esse material genético aqui dentro e essa célula se romper, essa célula vai morrer. E vai sair vários vírus de dentro. Tentei fazer um coronavírus, né? Tá parecendo? Bom, enfim. Tá? Então, a célula se rompe, por isso existem os sintomas, tá? No caso da dengue, por exemplo, como é a plaqueta, ele vai destruindo a plaqueta, causando a hemorragia, certo? E dengue mata também, cuida do quintal de vocês. Ok? Reproduziu vários vírus. Pausou.